Boa noite, pessoal. Eu sou o Jean. Hoje nós vamos fazer um programa com um tema sobre santidade. Estamos aqui com dois amigos, duas carinhas novas. Eles vão se apresentar também. Boa noite, Lance. Eu sou o Cleiton. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Meu nome é João Vitor. Eu peço novamente desculpas a vocês pelo atraso, né? A gente ainda está aprendendo a fazer as transmissões. Hoje a gente não conseguiu fazer transmissão pelo YouTube também, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Vai pegando o jeito. E para não ter mais atraso, a gente vai iniciar essa transmissão somente pelo Facebook, mas depois a gente vai deixar o vídeo disponível lá no YouTube para quem quiser acessar, ver depois. Ao longo da semana, nesses últimos dias, nós fizemos uma enquete, enviamos para alguns amigos nossos, compartilhamos nas redes sociais, com algumas perguntinhas sobre santidade, para que vocês que nos seguem, nos acompanham, pudessem nos ajudar também nessa reflexão sobre o que é santidade, como nós podemos alcançar a santidade. E hoje, então, a gente vai falar sobre isso, com base naquilo que vocês colaboraram conosco e também com base no que a igreja traz, no seu catecismo, alguma passagem bíblica, no documento que a gente trouxe aqui também do Papa Francisco. E a gente espera que seja um momento muito bom, que dê frutos, que nos leve a ter esse desejo por alcançar a santidade. Que você possa ir interagindo conosco ao longo do programa. A gente vai trabalhar com as 5 perguntinhas que nós fizemos na enquete. Então você pode também dando contribuições aí no chat. O João está acompanhando ali, né, João? E aí a gente vai... É isso mesmo, Jean. Tem vai umas trocando. pessoas aqui já dando boa noite. Tem quantas pra cada um pessoas de ao nós. vivo aí já? Tem bastante gente aqui, umas 17 pessoas. Ó, se chegar a 34, o Juninho vai cantar uma música, o Juninho tá ali no fundo. Continua ainda a hashtag Canta Juninho. Então, Tá ansioso, semana passada foi por pouco, né? então por isso, já desde esse início, vai compartilhando essa live com seus amigos, no grupo de WhatsApp, para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema, né? Refletir sobre esse tema caro para a igreja, que é a santidade. Para que você possa ver o Juninho cantar também. Né? Você compra um, leve 2. Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre a nossa santidade, né, que é o nosso tema no dia de hoje, vamos mandar alguns abraços aqui do pessoal que nos acompanha no dia de hoje. Como de costume, né, o irmão do João Vitor, o Pedro, o nosso reitor, Padre Pitico, também está acompanhando nós. O Padre Josirley também está participando. O Christian, o Matheus, o Ítalo Rodrigues, lá da cidade de Serrana. Também temos aqui a Andréia, a Cristina, também dando boa noite para nós todos aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então vamos começar, né, com o nosso tema aqui no nosso bate-papo, um pouquinho sobre a santidade. Muito bem dito pelo Jean, com aquela colaboração que cada um de vocês nos deu durante toda a semana, né? O Kaique vai colocar a pergunta, na hora que ele colocar aí você me avisa, tá? Que eu não estou acompanhando a transmissão. E nós selecionamos algumas respostas, né? O pessoal participou bem, obrigado. Mas como a gente tem um tempo limite aqui de programa, né? Para que a gente possa terminar até umas 11h30 o programa de hoje. Então a gente vai ler algumas. E aí sim a gente vai seguindo com uma reflexão. Também você, como eu falei, pode colaborar aí conosco. Pois já. Pois então a primeira pergunta que nós fizemos foi o que é santidade? Bom, algumas das respostas que nós tivemos, né?
Santidade é um estilo de vida, ações virtuosas de pessoas que desejam e almejam o céu. Morrer para esse mundo e viver com os olhos na meta final, que é a eternidade. É o que Jesus deseja para a nossa vida. Sede santos, porque eu sou santo. Uma escolha que deve ser vivida dia após dia. Uma próxima resposta foi dita que santidade é o amor a Deus, se unindo a Jesus, buscando ter o coração semelhante ao dele, para que possamos um dia viver no amor, juntamente com ele, na Jerusalém Celeste. Santidade é renúncia de tudo o que é considerado profano perante as doutrinas da Igreja. Sobre essa resposta que diz assim, né, santidade é renúncia de tudo o que é considerado profano perante as doutrinas da Igreja. Digamos que ela é um caminho para a santidade, né, o início do caminho, porque deixar de lado aquilo que é mal, tentar se afastar do pecado, não diz necessariamente que nós iremos fazer algo que é bom. Então, claro que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é profano, segundo a doutrina da Igreja, mas também fazer aquilo de bom que é nos pedido. Depois tem uma outra resposta que diz que a santidade é fazer a vontade de Deus. E aí, pegando essa resposta, nós tivemos uma formação muito importante, que diz que mais do que fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus, o grande sentido da vida, né? Para que a gente passe de servos para filhos de Deus. E ali, como co-herdeiros do reino, possamos trabalhar para conquistar essa herança. Então, mais do que fazer a vontade de Deus, a busca da santidade é fazer com que a gente possa viver a vontade de Deus. Qual que é a diferença? Será que ficou claro? Pessoal, entre fazer a vontade de Deus e viver, onde estaria a diferença aí? Aquele que só faz a vontade de Deus e aquele que vive? A questão do só fazer a vontade de Deus entra numa questão de servidão no sentido de escravo, digamos assim. E ali ele passa somente a ser um mero escravo, trabalhador, ao ponto que o Senhor, que nos confia esse trabalho, essa missão, no fim do dia possa nos despedir ou mandar embora e a gente seguir caminhando com a nossa vida. O viver a vontade de Deus é deixar com que aquilo que Deus nos ensina, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, possa ir fundindo em nós, possa ir penetrando em nós, preenchendo o nosso ser. E ali, de modo natural, a gente possa vivenciar aquilo que Deus nos chama. E ali não é mais como um mero trabalhador, um mero servidor, mas um filho de Deus, ao ponto que, mesmo com os nossos erros, com as nossas quedas, Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos resgatar e nos condicionar novamente neste caminho. E como filhos, fazemos parte dessa herança, né? Eu acho que nós podemos, para uma outra resposta que cada um de vocês nos mandou, aquele questionário lá. É um processo gradual pelo qual você se compromete com Cristo. Fomos chamados não na santidade, mas para a santidade. Eu acho que isso daí é ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, que a gente vai conseguindo fazer esses dois processos, tanto de santidade e quanto de santidade mesmo, né? Então é esse caminhar, né? Esse evoluir, talvez ir pensando nessa questão também, né? No nosso dia a dia, vendo as coisas que a gente vai vivendo ali ao nosso redor. Claro que a gente somos chamados à santidade
e viver em todos os lugares, né? Independente de onde que a gente está. Nessa resposta aí eu lembro de um amigo meu que uma vez falou assim: se eu for para a igreja, eu vou pegar fogo. Muitas pessoas que não são católicas, né, não têm esse costume de ir para a igreja, nunca foi, e se reconhece como fora daquilo que a igreja pede, às vezes essas pessoas acham que a igreja não é um lugar para elas, né, justamente porque elas fazem coisas contrárias. Mas como foi dito nessa resposta aqui sobre o que é santidade, nós somos chamados não na santidade, mas para a santidade. Então a igreja é o lugar dos pecadores. É justamente para lá que os pecadores devem ir. Não vão pegar fogo, não. Mas com humildade a gente deve reconhecer os nossos pecados e lá encontrar alguém que vai nos ajudar à conversão, a encontrar esse caminho de felicidade plena, que é o caminho da santidade. Depois uma outra resposta sobre o que é santidade foi que é seguir os mandamentos de Deus, ser piedoso, caridoso. Para complementar essa resposta, eu trago um parágrafo da exortação apostólica do Papa Francisco sobre a santidade. E lá no primeiro parágrafo ele vai dizer assim: o Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Portanto, a santidade que Deus espera de cada um de nós é sair da superficialidade, é ir além, né? É mergulhar em águas mais profundas, né? Buscar sempre o alto. Um exemplo muito concreto de como Deus chama o seu povo à santidade é uma passagem de Mateus, quando ele conversa com aquele jovem rico. Então o jovem rico vai perguntar para Jesus o que ele precisa fazer para conquistar a vida eterna, para conquistar o reino de Deus, né, o reino dos céus. E aí Jesus propõe, né, o segmento dos mandamentos. E o jovem diz que já segue, já cumpre aqueles mandamentos. Então Jesus dá a catada final. Então, se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me segue. É este ser perfeito que é a santidade. Deus, mais do que nos salvar, Deus espera de nós um ir além, né? Mais do que seguir os mandamentos, é ir além. É buscar este além. É buscar seguir no caminho da perfeição, uma vivência concreta de Cristo. E este ir além é o que o mundo hoje acha como algo exagerado, como algo bobo, que é o que Jesus nos propõe nas Sagradas Escrituras. Este ir além é dar a outra face, é vestir uma pessoa que está nas ruas, é cuidar dessas pessoas, é gostar das pessoas que não gostam da gente, que nos fazem mal. Este era ir além, né? Não basta somente cumprir os mandamentos. A santidade está sair da superficialidade e mergulhar cada vez mais em águas mais profundas. Parece uma coisa muito difícil, né? Realmente não é fácil, mas calma que a gente vai chegando lá. A gente vai continuar lendo agora as respostas de uma outra pergunta que nós fizemos. Ô, Jean, a pergunta... Antes de você ler a próxima resposta, desculpe ter cortado você, mas quando a gente fala dessa questão de santidade e caridade, pegando o catecismo da Igreja Católica, na parte de santidade, ele traz aí um parágrafo para nós falando a respeito disso. Então ele coloca como o seguinte, que a caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ele dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz até o fim. Acho que esse ele aponta
um caminho para nós, né? Da questão do chamado, né? Do chamado é essa santidade que cada um de nós devemos procurar, né? Acho que ao longo do programa a gente vai dar várias dicas, né? Não saiam daí, continuem. E vamos continuar com a próxima pergunta, então, que é como viver em santidade. Parece semelhante à anterior, né? De fato. A primeira era o que é santidade e agora como viver em santidade. Bom, a primeira resposta que o pessoal nos enviou diz algumas coisas que são necessárias para viver em santidade. Por exemplo, o primeiro ponto que a pessoa destacou foi o conhecimento de nós mesmos. Lidar com nossas limitações. Esse é o primeiro passo mesmo. E reconhecer os nossos pecados, né? Beber da palavra de Deus e colocá-la em prática por meio de nossas ações. Buscar sempre o sacramento da reconciliação e nunca desanimar durante uma falta cometida. Buscar ardentemente o santo sacrifício, que seria a comunhão, né? Que é o nosso alimento que nos mantém firmes na caminhada. Ali praticamente a resposta de como viver em santidade está em, como o Jean disse, em buscar esses alimentos, né? Esses alimentos espirituais que nos dá força para seguir, né? Porque a gente sabe que sozinho é impossível viver a santidade, mas devemos pedir a graça de Deus, né? Devemos pedir essa ação do Espírito Santo em nós para que consigamos viver esse estado, esse caminho de perfeição. E ali nos mostra o contato com a palavra de Deus para que possamos conhecer o que Deus nos pede, conhecer o quanto Deus nos ama, a oração, a Santa Missa, o sacramento da reconciliação, são todos alimentos espirituais que nos dão força. Acho que bem dito pelo Cleiton, eu ia até comentar um pouquinho sobre essa questão de reconciliar-se com Deus, né? Acho que quando a gente se reconcilia com Deus, a gente se torna cada vez mais fortes, né? Para viver esse tema que nós estamos trazendo. Eu acho que devemos sempre procurar essa questão da reconciliação, né, que é a confissão, né, sempre purificar nós mesmos, né, sempre estar buscando a Deus. Até o Padre Elvira disse isso no pouquinho na formação no dia de hoje, né, nosso momento de espiritualidade, que ele tratou com nós hoje. Uma outra resposta que passaram para nós foi que para viver em santidade, nós devemos amar Jesus, isto é, seguir os 10 mandamentos, mas não somente isso, dando tudo por ele, por um amor incondicional. É um pouco do que o Cleiton estava falando, né? Não só fazer a vontade de Deus, que seria seguir os 10 mandamentos, mas viver na vontade de Deus. E aí seria um passo a mais, que é viver no amor, fazer por amor, né? Não por mera obrigatoriedade, por obstinação. Uma outra colaboração também do pessoal foi que para viver em santidade, nós devemos nos abrir à graça e à ação do Espírito Santo para viver intensamente o processo de santificação. Também uma outra pessoa disse que para viver em santidade, nós devemos viver em ambientes que nos aproximam de Deus, mas nunca esquecendo que nem sempre os que mais precisam de ajuda estarão nesses lugares. Precisamos ter a coragem de levar Deus para todos os cantos. Eu acho que seria que as pessoas necessitadas talvez não estejam nesses lugares, né? Ter um coração puro, piedoso e caridoso. Isso. Viver em lugares que nos aproximam de Deus, que nós poderíamos pensar frequentar a igreja, a vida da comunidade, mas não esquecer, como a pessoa escreveu aqui, de ir até o encontro daqueles que mais necessitam, que por vezes não estão presentes lá naquele lugar, naquela comunidade. Não podemos nos esquecer da missão,
né, de sair em missão fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Lá, nesse local, na igreja, na comunidade, nós nos abastecemos, nós nos reconciliamos, nos enchemos da graça de Deus, mas ela deve ser levada a tantos outros. E a importância também do testemunho, né? Muitas vezes eu vejo também jovens assim, quando tem esse ardor, tem contato com a igreja e começa a buscar um caminho de santidade, de cumprir aquilo que Deus nos pede, tudo. Muitos acham que ficar somente ali na bolha, na igreja, é o suficiente, mas esquece das outras pessoas, né, que precisam talvez de ver aquele testemunho e presenciar e começar a se perguntar, mas de onde vem a alegria daquele jovem, de onde vem aquela disposição, aquela força? E no momento que aquelas pessoas estiverem investigando, né, de um modo assim, de onde que vem aquela alegria, aquela força, aquela disposição, e eles puderem ver, nossa, essa alegria não vem de bebidas exageradas, não vem de drogas, não vem de uma sexualidade desregrada, mas vem de uma pessoa, vem de Jesus Cristo. E a pessoa, quando descobre isso, fala, olha, por que não viver isso? Então, a importância de um testemunho, né? A importância desse testemunho para com os outros que estão talvez dispersos, muitos sem conhecimento. Então, a importância de estar, como o Papa Francisco diz, essa igreja em saída, mas também essa busca de santidade em saída também para com os outros. Porque a santidade ela não é vivida só dentro da igreja, né? Para ser santo, nós devemos estar interagindo com as outras pessoas. Exatamente, né? É o ir ao próximo, estender a mão para aquela pessoa, né, que talvez precisa talvez de um acolhimento também, para trazer para esses, como diz, naqueles lugares que devemos procurar, né, essa questão da santidade. Mas talvez a gente encontre várias pessoas ao nosso redor, talvez que precisa, vamos dizer assim, talvez precisa de um empurrãozinho, né, para ajudar na sua vida, nós devemos ser santos talvez para o outro, né? Deixar conduzir, né? Estender a mão para o outro, ajudar, vamos dizer assim, convidar esse irmão que nos necessita para, talvez assim, você que é jovem, vamos ali no grupo de jovens, vamos um dia na missa, vamos participar de algum evento na paróquia. Acho que isso também ajuda a pessoa a ter uma modificação interna, sendo transformado ao pouco, né? E pensando nisso, na missão, na evangelização, a colocação em prática daquilo que nós recebemos de Deus, nós fizemos uma outra pergunta que diz desafios para viver em santidade. Porque viver numa santidade, entre aspas, que não é santidade, fechada em nós mesmos, seria muito fácil. Mas Deus nos chama a ir ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que estão perdidos, daqueles que não conhecem a verdade, e aí vem as grandes dificuldades. Então, quais são os desafios? O que o pessoal respondeu para nós? Uma pessoa disse assim: creio que a maior dificuldade está sendo deixar de sermos mornos. Um mundo que tem a cada dia mais pregado sobre prazeres carnais, falsas doutrinas, ideologias, inversão de valores, status, dinheiro, bens materiais, uma falsa felicidade e tantas outras podridões colocadas pelo demônio. Uma outra resposta também diz que os desafios para viver em santidade seria se jogar nos braços de Deus mesmo nas tribulações. Aqui seria, vamos dizer assim, não desanimar, né? Porque as dificuldades irão aparecer, mas que elas não sejam suficientes para nos afastar desse caminho de santidade, né? E é também uma das bem-aventuranças, né? Felizes os que choram, porque serão confortados. Hoje, a gente olhando isso, por causa
de uma influência do mundo, de um pensamento, quem quer sofrer? Né? Quem quer ter dificuldade? O povo quer viver feliz, né, com essas pseudos-felicidades que tem nos colocado. Mas não devemos esquecer que viver este caminho é ter cruzes para carregar. E essas cruzes, essas dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminho, são para nos fortalecer. Porque muitos acham que estar no caminho de Deus, estar buscando viver a santidade, é ter um caminho perfeito, sem nada. Mas esquecem que Deus nos prometeu a autêntica felicidade, a plena felicidade no céu, não aqui na terra. Aqui na terra ele fala que a gente vai ter perseguição, que a gente vai ter tribulação, mas isso não é para nos desanimar, mas nos fortalecer neste caminho em busca da felicidade plena, que é em Cristo, que é em Deus, que é na eternidade. Mas é claro que essas tribulações, perseguições, não vêm sem nada de bom, né? Porque diz ainda que aqueles que fizerem renúncias para buscarem o reino de Deus aqui na terra, receberão 100 vezes mais. Então é uma grande alegria, uma felicidade. O reino de Deus já começa aqui, né, entre nós. Mas com perseguições, com tribulações. Ô João, parece que o pessoal tá dando um aí para nós aí. Exatamente, Jean. Vamos mandar alguns abraços Juninho, para os nossos... O Juninho tá todo ali, ó. Exatamente. Ele tá querendo cantar, tá querendo cantar. Semana que vem o Juninho vai cantar para nós. Sim. Então vamos lá, né? Vamos dar um abraço também para o nosso irmão Luiz Fernando, né? Para Isilda lá de Santo Antônio da Alegria também, que estava nos acompanhando. Um abraço para o pessoal de Santo Antônio, lá da paróquia também. Ó, o Juninho, né? tá mandando um abraço para vocês. Faz pastoral lá, né? Com o Padre o Juninho Cílio, seminarista, né? lá. A Raquel Lidovino também está participando com nós. O Fábio Rodrigues, lá de Sertãozinho. Ô, Fabinho, abraço. Também estava nos acompanhando o Padre Matheus Martins. Oi, padre, sua bênção. Chado de padres, a gente tem que tomar cuidado para não falar besteira aqui. Misericórdia. Vão nos ajudando aí no chat. Vai comentando alguma coisa, pode nos inclusive- corrigir, nos ajuda muito. Inclusive, se você quiser comentar, e comente qual que é a dificuldade que você enxerga hoje, que talvez seja um empecilho de viver essa santidade. Comente aí, fazendo um favor, para que a gente possa ir vendo e comentando sobre isso. É que na partilha nós conseguimos nos ajudar, porque muitas vezes eu tenho uma dificuldade que é uma facilidade para ele, e na partilha um consegue ajudar o outro, né, ensinando. Às vezes uma dificuldade que eu tenho já foi vencida por um irmão, e aí quando ele dá o testemunho disso, eu consigo enxergar um modo também de vencer a dificuldade que eu tenho. Então por isso que é muito importante esses momentos de refletir sobre os assuntos, de partilhar as tristezas, as alegrias, e assim nós vamos crescendo juntos. Acho que um fator também importante neste como viver a santidade, assim, quando a gente fala em santidade, a gente pensa já logo no extraordinário. Principalmente quando a gente vê algo de algum santo, ou o processo de beatificação e depois canonização, a gente logo é atraído para algo extraordinário. Só que é algo muito interessante, né, que o Papa Francisco fala nessa exortação apostólica, e que era comentário de alguns santos, principalmente de São José Maria Escrivá, é viver a santidade nas pequenas coisas, né? Esse é o primeiro passo, é viver a santidade nas pequenas coisas. Inclusive o Papa Francisco chama santos ao pé da porta, né? Porque é começar do início. Não adianta a gente pensar algo extraordinário e ali quando a gente pega para fazer ou pega como meta e não consegue, a gente fica meio frustrado. Mas é começar a fazer as coisas do ordinário ao extraordinário. Então, por exemplo, eu tenho uma faxina, é fazer bem feito aquela faxina, não murmurar, é ajudar um irmão. Se eu sou responsável em cantar a missa ou ajudar da igreja, é fazer de bom grado, sem murmurações, pequenas coisas, para que a gente sendo fiel no pouco, o extraordinário, o muito, também vai acontecer. O Cleito e George, falando em santo, né? Nós temos um santo hoje, nós estamos celebrando, né?
Sim, senhor. Memória de... Que gancho, hein? Ó! Memória de São Martinho? Isso, exatamente. São Martinho de Tours. Quem foi então? Já que você começou aí, agora você fala quem é esse santo pro pessoal. Uai, eu vou ter que falar? Claro, é. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Eu vou começar falando um pouquinho dele. São Martinho, ele é um santo dos primeiros séculos da igreja, né? Do ano de 316. 316, século IV. Ele era um soldado romano, ainda na época que o Império Romano... 316 ainda não tinha saído o Edito de Milão, né? Acho que é de 320, alguma coisa assim. Mas eu acredito que naquela época os cristãos ainda eram... Não, ele nasceu em 316, né? Isso, e nasceu tá. no 300, lá na Polônia, que é a atual Hungria. Então ele era um soldado romano já na época que o cristianismo poderia ser exercido dentro do Império Romano, né? E a conversão dele inicia quando ele encontra um pobre que estava passando frio, e ele com sua roupa de soldado, a sua capa, um manto, ele pega e parte um pedaço desse pano, né, que vestia ele, e dá ao pobre. Depois desse momento, Jesus aparece para ele. Eu não sei exatamente se ele teve uma visão ou se foi em sonho, mas Jesus aparece com aquele pedaço de manto que ele deu para o pobre, mostrando para ele que quando ele vestiu aquela pessoa que passava frio, na verdade ele vestiu Jesus Cristo. E dali para frente começa esse caminho de conversão dele. E isso nos ensina a dar os primeiros passos na busca da santidade. Nós estamos fazendo algumas reflexões, comentando várias coisas aqui sobre esse assunto. A santidade em si, ela perfeita, é um caminho bem avançado, um caminho difícil de alcançar, olhando com os olhos do mundo. Mas à medida que nós damos os primeiros passos e vamos contando com a graça de Deus, as coisas vão ficando muito mais fáceis. E começa num simples gesto. Talvez esse gesto de vestir um pobre, dar alimento àquele que está com fome, né? Ter um pouco de paciência e parar para ouvir aquela pessoa que está um pouco sozinha, um pouco carente, e ajudar um idoso. Tudo isso são pequenos gestos que vão nos transformando, vão fazendo com que o nosso coração vá abrindo, e aos poucos nós vamos conseguindo fazer grandes gestos, né? Porque às vezes a gente vai ver a história dos santos, a gente pega as últimas coisas que eles fizeram, mas aí eles já estavam num estágio avançado, e a gente acha que é impossível ser igual. A gente fala, nossa, olha o que esse santo fez, eu nunca vou conseguir. Mas eles começaram com pequenos gestos. Também um fato interessante da história de São Martinho de Tours, né, é que ele também é um grande pacificador, né, um grande santo que buscou a paz, né, outra bem-aventurança, né, felizes aqueles que promovem a paz, que buscam a paz. No ofício das leituras, a segunda leitura traz um pouco deste relato, né, dessa busca pela paz. Ele, que no final da vida, bem debilitado, escolhe, decide ir a uma diocese que estava com muitos conflitos entre o clero ali. E a ida dele para lá, né, depois de muitas conversas, faz com que a paz reine naquele local. Ele que estava muito debilitado, no fim da vida, já pressentindo que iria ter a sua Páscoa definitiva, mesmo assim, pensando na igreja, pensando no bem da igreja, pensando no bem do próximo, vendo que aquele conflito não era bom para a humanidade, não era bom para a igreja, decide ir até essa diocese e fazer com que aquele conflito se cessasse. E ele consegue. Ali ele fica mais debilitado ainda, até que ele comunica para o pessoal que estava com ele, para os outros padres, tudo, que a morte estava chegando, que ele teria sua Páscoa definitiva. Algo que deixa eles muito tristes, porque era uma pessoa muito amada. E neste fim da vida, vendo também a aflição dos seus amigos ali,
pela sua futura partida, ele conversa na sua intimidade com Deus e fala que se fosse necessário, né, se ele fosse necessário a sua ajuda aqui na terra, que ele permanecesse. Né, se fosse necessária a sua ajuda para com os outros, para com o próximo, que ele permanecesse. Mas a doença vai se agravando, ele vai se debilitando cada vez. No finalzinho, ele tem uma visão do demônio, para o demônio se afastar e longe, porque nele não encontraria a ideia da santidade, né, e se afastando cada vez mais do mal, dito de coisas perversas do demônio. Então vamos dar continuidade aí às nossas respostas. Olha, momento sobrou telecurso nada. cristão. Nós empolgamos tanto que não sobrou nada pro João falar de São Martinho. Imagina, gente. Pode ter Mas- continuado de falar. Mas a gente fica mais confortável. Nós estamos tratando desse tema. O padre Gilberto Casper comentou a nossa live que nós estamos fazendo sobre a santidade. Ele colocou o seguinte: a live está magnífica. Parabéns pelo tema abordado. Nosso itinerário à santidade é o esforço diário de sermos hoje um pouco melhores do que ontem. Deus abençoe e com ternura, meu abraço. Já que o nosso Muito também está obrigado, padre. E vindo do padre Gilberto Casper, né, que é um intelectual, assim, é algo que nos deixa bastante felizes. E já aproveitamos fazer um convite, né? A casa está aberta para o senhor participar também de uma live conosco. Diácono Alcides está participando conosco também, né? A Rosimeire, se não me engano, é lá de Manaus, também está participando conosco. Um abraço para o Alcides, para a Rosimeire também. E vamos lá, né? Para a próxima respostinha da nossa... A pergunta que nós estávamos é: quais os desafios para viver em santidade? Eu vou ler só mais uma resposta e a gente já vai para outra pergunta. E a resposta que deram é nós mesmos. Um grande desafio para a santidade é cada um de nós, né? A nossa vontade de ser santo. É uma ótima resposta essa, né? Porque para que a gente inicie no caminho da santidade, nós contamos com a graça de Deus. E a graça de Deus, como o próprio nome diz, é algo que Ele nos dá. É a doação de Deus, o amor de Deus por nós. Nós conseguimos essa graça através do batismo, né, com os dons do Espírito Santo. Mas essa graça, ela é uma graça suficiente. É uma graça que nos dá a possibilidade de iniciar esse caminho à santidade. A graça suficiente nos tira da situação de pecado e nos torna filhos de Deus. Porém, para que a gente possa viver dia a dia, nos aprimorando, evoluindo nesse caminho de santidade, como o padre Gilberto colaborou conosco, que é um caminho diário de melhorar a cada dia, nós precisamos contar com a graça eficaz de Deus. E essa graça eficaz, ela é uma graça que através da oração, da súplica, pedindo a Deus com humildade para que Ele nos ajude. E com certeza, aqueles que pedem com humildade, com o coração sincero, Deus não deixa faltar essa graça eficaz que nos ajuda a buscar a santidade, a melhorar a cada dia. A outra pergunta que nós fizemos para o pessoal de casa é: dê exemplo de uma situação que você considera muito difícil de viver a santidade. Aí tem uma resposta, a primeira resposta eu vou ler, é um pouquinho grande, mas diz assim: muitas vezes nas coisas mais simples, dentro da minha casa, como por exemplo, exercer melhor a paciência e quando a preguiça bate para fazer as obrigações. A concupiscência dos olhos quando vemos algo que nos leva a pecar. Inclusive, muitas vezes pelas redes sociais, sem perceber, já estamos pecando. Situações em que preciso defender minha igreja e minha fé em um meio cheio de pessoas que simplesmente estão detonando ela. Realidade esta em um mundo cada vez mais cético e relativista. Porém, é uma situação que eu considero muito difícil, e muitas das vezes o silêncio toma conta do meu ser. O que é a santidade sem perseguição?
Sinceramente, em minha opinião, não existe cristão que, em busca da santidade, nunca sofreu algum tipo de perseguição. Obrigado pela colaboração dessa pessoa. Então ela começa contando desde os primeiros detalhes no cotidiano, e ela fala das redes sociais, que é uma coisa muito presente na nossa vida hoje, né? A televisão e tantos outros meios que nós encontramos que nos fazem pecar. Porque o mundo tem uma visão contrária à visão que a igreja tem, por isso tantos conflitos. Ele até cita que o que é a santidade sem perseguição? Quase impossível, né? Porque nós estamos pregando uma coisa e o mundo outra, não tem como, né? Nós temos que nos posicionar, nós temos que assumir a nossa fé, experimentar isso que Deus nos propõe, sentirmos em nós que isso é o caminho da felicidade plena, para que com essa alegria, com essa convicção, nós tenhamos coragem de levar isso aos outros, sem se importar com as consequências. É porque nós devemos temer não aqueles que podem matar o corpo, mas a Deus que pode matar o nosso corpo. E disse, né? O mundo totalmente é contrário às ideias de Cristo. Odeia praticamente Cristo, né? E se o mundo, com ódio às coisas de Cristo, também nos persegue, ou perseguem as pessoas que seguem a Cristo, é um bom sinal. É sinal que estamos caminhando, nos configurando a Cristo, né? O problema é quando o mundo começa a gostar de nós. Aí devemos nos lutar, porque é sinal que estamos indo contrário do que Cristo prega, do que Cristo ensina, do que Deus nos oferece como o melhor caminho. E quando é trazida essa questão da perseguição, né? Olha o tanto que alguns santos que nós encontramos dentro da igreja foram perseguidos, né? Olha como São Martinho, ele é de 316, Isso. Ele foi o primeiro santo da igreja que não foi mártir. Antes dele, todos os santos foram mártires, ou seja, eles tiveram tanta convicção e amor a Deus, a ponto de entregarem suas vidas pela fé em Jesus. E um erro que nós não podemos cometer é fazer o contrário dos santos, que é tentar agradar o mundo, tentar disfarçar a nossa fé para não ser perseguido. Isso é um grande erro que nós podemos cometer. Parece que alguma coisa quando a gente fala, né, nós estamos nesse caminho, né? Nós falamos de Deus, né, nesse sentido, assim. Parece que é uma coisa que incomoda, né, no outro, né? Por isso que eu acho que age e tem essa questão da perseguição, né? Parece que quando eu toco num assunto que parece que determinadas pessoas parece que tem aquele, vamos colocar assim, um recuo, né? Parece que assusta. E quando a gente também fala, né? Acho que quando a gente expressa esse sentimento que nós tem, que nós colocamos em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus nos dá na questão, né, de a sua palavra, né? Então, por isso que eu creio que por isso que tem, acho que tem essa questão da perseguição, né? Os santos foram perseguidos, né? Porque como se diz, os santos tocaram, parece que chegaram no profundo, parece que teve aquela vamos dizer, cutucou ali, vamos dizer, cutucou alguma ferida, talvez. Acho que deve muito por esse caminho também, né? E aproveitando que falou de São Martinho e da perseguição que muitos santos, né, praticamente todos tiveram, vai deixando aí também qual o seu santo e qual o santo que você busca se inspirar. Sabe que o santo, ele nos encaminha o maior exemplo de santidade, que é Jesus Cristo, né? Então coloque aí, vai comentando qual o santo que você tem como inspiração para seguir os passos de Cristo, se configurar a Cristo, e qual o seu santo de devoção. E nós estamos falando aqui das perseguições e etc. Uma outra resposta, duas respostas aqui que deram sobre uma situação difícil de santidade foi: uma diz que amar as pessoas que nos fazem mal é uma grande dificuldade. A outra disse assim: realmente o amor nos faz mal, né? Perdoar, mas é muito importante
desenvolver essa habilidade santa. Porque até a primeira que eu li aqui, falou que em muitos ambientes ela encontra pessoas que agridem a igreja, falam mal da igreja, e ela se silencia, porque ou talvez não sabe rebater os argumentos, ou com sabedoria ainda não está pronto para se posicionar a favor da igreja sem agredir o irmão, sem devolver a agressão sofrida. Que aí entra nessas outras dificuldades aqui, amar quem nos faz mal e perdoar. Porque para que nós sejamos santos, para que a gente dê testemunho do amor de Cristo, nós devemos aprender a dar a outra face. Se nós nos sentirmos agredidos, ameaçados, perseguidos, mas nós devolvermos com a mesma moeda, não estamos sendo diferente deles. É a novidade que Jesus traz, e que só aqueles que experimentam isso, a vivência disso, conseguem ver a grandiosidade, a maravilha dessa ação, é amar mesmo essas pessoas. E como que nós vamos amar? Não fazendo mal. Que o mal que nós recebemos acabe em nós. Que de nós saia coisas boas. E se nós ainda não temos o controle dos nossos impulsos, da nossa ira, que nós silenciemos. E rezando, até o momento em que Deus nos ajudar a conseguir dar a resposta com amor. A agressão, a crítica, com amor. E como que essa questão do perdão é um grande necessário processo nesse caminho de perfeição, né? Muitas pessoas acham que parece ser, tem um elemento daquilo. Não, para dizer, essa dificuldade de desculpar, A gente também esquece aquilo que ela te fez, mas você tem um novo significado. Que ao que se lembrar do momento, do acontecimento, daquilo que te deixou magoado, daquilo que te fez você perder o vínculo com aquela outra pessoa, você possa encontrar um novo sentido. E ali, em vez da raiva, você passará a amá-la, e amando-a, você reze por ela. Reze pela sua conversão. Reze também para que você possa cada vez mais este amor ir crescendo em você. O perdão é esse novo significado que você dá a esse triste acontecimento que ocorreu na vida. Estava lembrando aqui de uma coisa, que eu acho que é muito importante. Que é tão difícil a gente chegar para uma pessoa e falar assim, perdão por aquilo que eu falei, por aquilo que eu agi, Então, acho que antes da gente chegar para uma pessoa e pedir perdão, acho que também é um momento de fazermos também uma reflexão interna. Esse perdão que você for desejar para outra pessoa que te fez mal, que te feriu, que parte do coração. Uma coisa, como diz, da boca para fora. Mas seja você sincero com você e também com a pessoa que te fez mal, que você está chegando para essa pessoa e que você está pedindo perdão dela. Se ela não te perdoar, reze para que ela um dia possa também fazer esse mesmo movimento, Acho que a oração é a base de todas as nossas coisas que a gente faz na nossa vida, Sem a oração parece que não é nada, Então a gente sempre pedir a iluminação na oração, de Jesus e do Espírito Santo, E pedir para que te ilumine nas suas decisões, independente do que você está passando. Eu acho que isso todo mundo é válido, Então seja você sincero com você e também com o outro, Não espere que o outro venha a você. Não, eu vou o outro, por exemplo, esperar o Jean vir me perdoar por alguma coisa que eu fiz para ele. Por que eu não posso fazer o movimento ao contrário, eu e
perdoar ele, né? Então acho que isso é muito importante também nessa questão. Perdoar é um grande gesto de humildade. É um gesto de não focar no pecado que o outro cometeu conosco, mas lembrar que nós cometemos tantos pecados para com Deus, que nos ama infinitamente. Então, para que a gente consiga perdoar, a gente primeiro tem que ter essa consciência. Quem nós somos? Filhos de Deus. O que nós temos? O que Ele nos dá. Nós não somos nada. E quanto nós ferimos essa relação com Ele, quanto nós agimos mal com Ele, que nos dá tudo e nos ama. Então, se Ele nos perdoa sempre, por que que eu não vou perdoar o meu irmão? É uma grande hipocrisia, é uma questão de reflexão, de consciência e de humildade. É um exercício diário que nós temos que fazer. E como o João falou muito bem, em muitas situações nós não vamos conseguir fazer muita coisa. Nós não vamos conseguir resolver. E é para isso que Deus nos auxilia. Porque se nós conseguíssemos fazer tudo com as nossas forças, nem precisaríamos dele. Mas o exercício da paciência, da fé e da oração nos mostra muitas coisas. Deus age muito quando nós não optamos por forçar uma situação, tentando desesperadamente resolver com as nossas forças, mas confiamos nele e oramos. E assim nós conseguimos ver Deus agindo porque nós damos oportunidade a Ele. Ele nunca fere a nossa liberdade. Então vamos pegar mais uma respostinha que nos mandaram, né? Questão do perdão, né? Como o Jean já abordou. O que é muito difícil, é uma situação que você considera muito difícil para viver a santidade. Isso. Vamos ler só mais uma resposta que nós tivemos. A pessoa falou assim: quando uma família perde um filho, mesmo que não seja a vontade de Deus, Ele permitiu. E temos que acreditar que Deus tem um propósito maior para aquela situação. E devemos viver o que Deus preparou para cada um de nós, amando a Ele sem colocar condições. Que cai naquela questão, né, das tribulações da vida, né? A gente vê o desespero de um pai, de uma mãe, quando perde um filho. E aí naquele desespero, naquela tristeza, talvez culpando Deus por aquela tragédia, né, possa fazer com que aquela família se afaste da igreja, se afaste de Deus, colocando Deus como culpado. São situações que nós não conseguimos compreender muitas vezes, né? E lembrando sempre que Deus não é o culpado pela morte de ninguém. Na verdade, em primeiro lugar, nós sabemos que todos nós iremos morrer. Não é uma dúvida, né? Não tem como ninguém ficar vivo eternamente. Então é um fato. Todos nós vamos morrer. É que a lei natural da vida faz com que a gente acredite que nós iremos viver até muitos anos e morrer velhos. Mas se nós olharmos ao nosso redor, esses dias mesmo teve aquela cantora famosa que morreu, era nova. Aos olhos do mundo era uma mulher que ainda ia fazer muito sucesso e tinha toda uma vida pela frente. Mas ninguém sabe do dia de amanhã. Os mistérios de Deus nós não conhecemos. E nós somos culpados por muitas coisas. O fato é que todos nós vamos morrer. Outro fato é que às vezes nós antecipamos a nossa morte ou a morte dos nossos irmãos por conta das nossas más ações. Mas em tudo aquilo que nós não conseguimos entender, nós devemos confiar em Deus. Mesmo sendo situações muito difíceis, eu conheço várias realidades de tragédias, mas o que nós podemos fazer? E nós continuamos aqui, e nós seguimos. Nós devemos agradecer porque nós ainda temos a oportunidade de buscar a reconciliação com Deus. Quem morreu, nós não sabemos onde está. Só Deus sabe. Ninguém pode dar a certeza, né? A igreja, ela consegue detectar os santos, mas as outras pessoas nós não sabemos. Nós devemos orar pela alma delas, isso é fato.
com prudência, sempre orar pelas almas dos nossos falecidos e aproveitar o tempo que nós temos, porque amanhã pode ser nós também. E como nós estamos perante Deus? Eu acho que quando acontece essa questão, né, de a gente perder um ente querido, né, no caso ali foi o filho, né, uma mãe perdeu o filho, né, se eu não me engano, a primeira coisa que essa pessoa, né, que essa mãe que está sofrendo é a questão do porquê, né, porque Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo, né, porque você está tirando meu filho de mim, né. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a fé, né? Se a gente não ter uma base na fé, que Ele está na glória, né, junto do Pai, nos céus, isso também é muito importante, a gente tem que acreditar nisso. É como o Jean falou, vou trazer um exemplo, talvez é bem forte, talvez a gente está aqui, talvez pode acontecer alguma coisa e, sei lá, a gente morrer, mas a gente não sabe o dia, a hora, as circunstâncias, como será, né, que a gente vai partir daqui para junto do Pai, né? Vigiai, né? O Evangelho do próximo domingo diz isso. Exatamente. De novo. É só mais uma passagem que diz isso. Não sabeis a hora. Só o Pai sabe, né? Só o Pai. A gente tem que estar sempre alerta e preparados, né? Para que um dia, para que Jesus chegar, né? Ter essa reflexão que a gente estava fazendo na Lessa antes do nosso programa, né? Sempre preparados para essa vinda de Jesus, né? E nunca achar que nós somos os primeiros que estamos sofrendo, que é uma injustiça, porque se nós olharmos para Jesus, ele que era perfeito, que não tinha culpa de nada, não era pecador, nunca fez mal para ninguém, foi humilhado, perseguido, torturado e morreu na cruz, mas ele deu um sentido, né? O sentido foi para nos salvar, por amor, pelo irmão, pelo outro. E a última pergunta foi a seguinte: você tem alguma dúvida sobre santidade? Aí a resposta que nós temos é o seguinte: os santos viveram em diferentes gerações e com conflitos diferentes. Inclusive, deram até mesmo a vida por amor a Cristo e à Igreja, no qual acontece até hoje. Em alguns países, qual é uma pergunta, né, que a pessoa colocou para a gente, né? Qual é o maior conflito que a nossa geração que busca a santidade possa estar vivendo, principalmente os jovens? Eu acho que são as ideologias. Nós crescemos aprendendo que o caminho da felicidade não é um caminho apresentado por Jesus. Então, logo, o fim desse caminho não vai ser essa felicidade plena que a gente busca. O caminho apresentado é um caminho cheio de prazeres, que na maioria das vezes são prazeres que você obtém com dinheiro para movimentar essa indústria do dinheiro, né, para enriquecer essas pessoas que convencem nós de que nós devemos ter aquilo, fazer aquilo para sermos felizes. E muitas vezes, talvez os pais não tenham total controle daquilo que os filhos veem e aprendem, e isso é ensinado em todos os ambientes. Então, isso é um grande desafio, tentar fazer o jovem entender que não é esse o caminho. A próxima pergunta. Gosto muito de jogar vôlei e praticar esportes. Porém, é necessário o uso de calça, bermuda leg. Estou indo contra a busca da santidade? Olha, uma questão bem complexa, né? Mas a questão é assim, a santidade passa por a castidade, passa pela castidade. Quer ter esse coração puro, quer ter essa mente pura, quer ter o nosso ser esvaziado para estar completamente encharcado, preenchido com as coisas de Deus. Quando nós falamos em castidade, a gente já pensa logo na questão sexual, mas vai muito além disso, né? A castidade está presente no modo como a gente se comunica,
no modo como agimos, passa também pelo modo como nos vestimos. Um dos grandes problemas desta geração, desta sociedade, é uma sexualidade adoecida. Então, tudo levanta-se a questão sexual, tudo remete para a questão sexual. E a gente percebe isso nas vestimentas, como que foi mudando ao longo dos anos para trazer essa questão sexual à tona, onde que o corpo tem que ficar à mostra, né? Tudo visando essa questão de prazer, como o Jean disse. Um fato importante é você observar, né? A gente sabe que esse tipo de calça, de bermuda, marca muito o corpo. E talvez você não tenha intenção de se mostrar, né? Utilize somente para jogar o vôlei. Mas você pode estar sendo um caminho de pecado para uma outra pessoa. Por exemplo, um menino que esteja te vendo vestida desse jeito, ele começa a te desejar de uma forma pecaminosa, idealizando aquilo, porque a gente sabe que o homem é muito visual, né? E isso atrai. Então você, estando talvez vestida desse jeito, possa atraí-lo, a levá-lo ao pecado. Por isso, de uma forma de vigilância, é você estar atento a esses detalhes. Então, talvez não usar uma roupa muito grudada, ou colocar alguma saia por isso, né, por cima, para que você não seja o meio de pecado do outro, né? Lembrando sempre que a santidade passa por este caminho, né? Este caminho de uma vida pura, de uma vida que vai além de uma vida sexual, mas compromete todo o nosso ser. Fala, gesto, como nos comunicamos, e também nas vestimentas. Talvez seja algo polêmico de falar isso, talvez o fato de você estar usando isso possa estar gerando pecado no outro, aguçando o outro, né? Mas é o que realmente acontece. E você querendo viver este caminho de santidade, você não pensa somente em si, mas pensa no outro também. Uma outra pergunta, né, sobre dúvida da santidade. A pessoa diz assim, vou ler já duas, né, perguntas. Por que se fala tão pouco em santidade nos dias de hoje? E a outra, acredita que essa geração possa gerar algum santo? Por que se fala tão pouco? Porque é um caminho contrário ao que o mundo oferece e, infelizmente, a maioria das pessoas acredita que o caminho da santidade é um caminho de tristezas por conta das renúncias que deve fazer, um caminho de frustrações. Eu vou ser santo, não vou poder mais ter esse prazer e esse. Mas isso é um equívoco, porque aquele que experimenta esse caminho de santidade consegue ver que ali está a verdadeira felicidade. E nós confundimos, às vezes, esses prazeres momentâneos com a felicidade. Só que é uma coisa, se a gente parar para refletir, fica um pouco óbvio. Porque vamos imaginar assim, que o dinheiro leva à felicidade. Uma suposição. O dinheiro leva à felicidade. Olhemos para todas as pessoas milionárias, bilionárias deste mundo, de agora e do passado. Todas elas foram felizes? Talvez a maioria delas foram pessoas tristes. Quantas vezes nós ouvimos que algum milionário se matou, cometeu suicídio? Olha o nível da tristeza. É que os outros não chegam a esse ponto, muitos não chegam a esse ponto de se matar, porque também não é sinônimo, ter dinheiro não é sinônimo de tristeza e depressão. Mas se ele fosse necessário, né, ou se ele fosse necessário o dinheiro, por exemplo, para a felicidade, nenhuma pessoa rica seria triste. Ao contrário, se nós olharmos para a vida dos santos, quem pode apontar um santo que era triste? Não é mesmo? Não tem. E qualquer outra coisa que você acredita que possa te levar à felicidade, sem ser a santidade. Pense, o sexo.
Pensa naquelas pessoas que podem ter qualquer mulher a qualquer momento. Nas drogas, aquele que pode comprar droga à vontade, das melhores, ir viajar pelo mundo. Hoje no Instagram tem gente que vai viajar para o mundo inteiro e posta foto de tudo. Olhe para a vida dessas pessoas, faça uma pesquisa, procure e vejam se todas elas são felizes. Você vai se surpreender com isso, porque na verdade muitos estão se recorrendo a esses prazeres justamente por conta de um vazio existencial profundo que encontram dentro delas. E se a gente acredita que essa geração pode gerar algum santo, bom, já tá. Tem o Carlos Acutis, né, que ele vai... Mas essa pergunta aqui, ó, acredita que essa geração possa gerar algum santo? Me diz você que perguntou, não é mesmo? Nós não precisamos só esperar do outro. E nós? O que nós vamos fazer da nossa vida? Qual o sentido que nós vamos dar à nossa vida? Nós podemos ser santos. E também essa questão da santidade, a gente não pode esquecer que a santidade é uma vocação universal. Sendo vocação, Deus chama a todos, e é para todos. Um fato errado que muitas pessoas pensam é que a vocação somente é para padre, religiosa, freira, e ela, numa vida matrimonial, numa vida leiga, para que pensar em santidade? Mas a santidade é para todos. O fato da vocação específica, Deus nos dá essa vocação específica para que a gente possa trabalhar essa santidade. Então, essa geração pode gerar algum santo? Claro, né? Pode gerar algum santo, sim. Depende de nós. Basta a gente querer viver este caminho de perfeição, este caminho que Deus nos dá, nos oferece com muito amor. A gente tem essa mania, né, de esperar do outro, mas aí a gente fica na passividade, né? Então, às vezes a gente critica político, critica não sei quem e tal, e acaba agindo da mesma forma, ou às vezes pior. Digamos, podendo ser até de um modo diferente, claro, né, numa intensidade diferente, mas nós devemos primeiro sempre olhar para nós mesmos, né, e a partir de nós, então, sermos a diferença no mundo, fazermos a diferença no mundo. Acho que o horário já tá... Nós vamos encerrar aí já. Já. 11h40. O pessoal já está dormindo já, né? Então vamos mandar só mais alguns abraços do pessoal que nos acompanhou, né? O Eugênio também estava nos acompanhando. O André Medeiros, a Zenaide Baqueta, lá da cidade de Cajuru, da minha paróquia, também estava participando. A Pre Matos também estava lá de Sertãozinho. Estava participando conosco. A Paróquia Santa Ângela também estava assistindo. O Carlos Alberto também estava assistindo nós. E, como já nos disse, né, nós vamos caminhando para os nossos finalmente. Mas semana que vem tem mais. Isso, não percam. Às 10 horas. Ainda vamos conseguir começar no horário. Essa né? é a meta. Essa é a Duas metas para o nosso programa. Começar às 10 horas e pro Juninho para cantar aqui na frente. Pontualidade também é sinal de santidade? Isso, é sinal de santidade. Então para a gente terminar essa live, a gente espera que possa ter ajudado vocês, né? A gente pede desculpas pela imagem que caiu, mas a gente faz um pedido que vocês possam nos acompanhar nas nossas mídias sociais, né? No Facebook, Lançando Redes Arquidiocese de Ribeirão Preto, e no Instagram, @lançandoredes.smi. Também nós temos o YouTube, né? O canal do YouTube chama Lançando Redes RP. Sei não. Lançando Redes RP. Mas vamos... certeza? Ajuda também, né, a compartilhar e para as outras pessoas, né? Olha, nós temos aqui na nossa arquidiocese o pessoal lá do seminário que tem um programa, né? Então vamos aí, com familiares de vocês que interessam por esses assuntos, que gostam, né?
que quer estar um pouco próximo da gente também, né? Conhecendo cada um de nós. Então, manda para os seus familiares, para o cachorro, para o papagaio aí. O nome do canal no YouTube é Lançando Redes RP. A gente vai tentar transmitir também lá, ao vivo, todas as quinta-feiras. Por enquanto, nós vamos colocar o vídeo lá, vai ficar armazenado para você ver, compartilhar para quem não pôde assistir. E vão lá, curtam a nossa página, deixe comentário para nós. Aqueles que vão ver depois essa live e quiserem fazer perguntas sobre esse assunto, podem chamar aí no chat do Facebook, manda mensagem no Instagram para nós. E a gente vê depois e num futuro programa nós podemos ou também responder vocês pelo chat ou trazer alguns temas sobre aquilo que vocês vão comentar. Uma parte 2, né? Isso. Porque o tema é muito amplo, né? O que a gente falou aqui não foi nem um décimo daquilo que é realmente a santidade. Mas a gente espera que tenha contribuído, né? Tenha despertado esse desejo para que juntos possamos caminhar nesse percurso, né? Nesse percurso de perfeição. E para terminar, para encerrar, eu trago 2 pensamentos do Papa Francisco, né? Na verdade, 2 parágrafos da exortação apostólica da santidade. São os parágrafos 32 e 34. Diz o seguinte: não tenhas medo da santidade, não te tirará forças nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser que pensou quando te criou, e serás fiel ao teu próprio ser. Liberta-nos das escravidões e leva-nos a reconhecer a nossa dignidade. Medo de mais alto, amar, libertar, esguiar tanto, entidades humanas, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, tanto ao vivo, interagindo conosco aqui no chat, quanto todos aqueles que colaboraram com a nossa enquete ao longo da semana, respondendo as perguntas. Que Deus abençoe a todos nós, rezem por nós, que estamos buscando viver essa santidade aqui dentro do seminário, não é mesmo? Então que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Quinta-feira que vem, não perca. Às 10 horas. às 10 horas.